Muito bem, então, muito bem-vindas mais uma vez à nossa comunidade de Vida Consciente, a mais um encontro quinzenal. E hoje o tema que trago para iniciar já o 2026 é um tema que já estava a ser aguardado por algumas pessoas, nem todas conseguem estar cá hoje. Já ainda há pouco referi, até falámos, não foi, Justina? Que tínhamos aí até mais do que uma dentista que costumam estar aqui connosco. Pois, Hoje, que por pena. acaso, não estão, é uma pena, mas tinham outros compromissos, porque elas sim são experts na matéria. Mas hoje vamos falar sobre cuidados orais, pastas de dentes e elixires. Sempre no sentido de o menos tóxico possível, o menos inflamatório possível, no sentido de termos consciência também no consumo dos produtos diariamente. Como eu tenho dito lá para trás, e quem não costuma assistir pode ir ao YouTube, a Catarina Constela, e estão lá as gravações dos outros encontros. E a intenção aqui não é ninguém ser obrigado a fazer nada, cada um escuta, participa, partilha e guarda para si aquilo que lhe faz sentido. O que é que eu trago? Trago a minha experiência de vida, a parte holística também e tudo aquilo que eu vou estudando. Mas eu não sou, por exemplo, hoje vamos falar sobre pastas de dentes, sobre flúor, etc. Eu não sou profissional de saúde física, não é? Eu não sou profissional de saúde oral, não sou dentista, portanto trago aconselhamento e fica sempre à responsabilidade de cada um e inclusive aprofundar e pesquisar mais se assim entender. Portanto, isto não vincula a terem que fazer nada ou deixarem de fazer, nem é determinista, não é? Há coisas que vão fazer mais sentido para umas pessoas, outras que fazem mais sentido para outras e está tudo certo. Eu trago a minha experiência, aquilo que eu pratico também e aqui neste grupo trazer consciência no consumo, porque nós dizemos, hoje no caso, pasta de dentes, mas é só, esta pasta de dentes tem só um tóxico aqui ou um tóxico ali, mas é só um bocadinho. Mas nós lavamos os dentes mais do que uma vez ao dia. Tomamos banho, lá vem um shampoo, mais um bocadinho. Pomos um creme na cara, mais um bocadinho. Lavamos as mãos, gel de banho, sabonete, etc., mais um bocadinho. Ou seja, antigamente não se consumiam os produtos que se consomem atualmente. Antigamente, quem é que tinha um skincare, um cuidado inclusive é do corpo, com 10, 15, 20 produtos num dia? Já para não falar na questão dos detergentes, detergentes da roupa, e nós vestimos a roupa, e claro que vamos absorver também através do nosso maior órgão que é a pele, através de tudo o que é térmico, portanto, ao aquecermos, claro que os nossos poros vão absorver. Detergentes da louça, que noutros tempos era o sabãozinho, quer queiramos, quer não, fica sempre resíduos na louça e nós vamos aquecer o alimento e vamos comer o alimento depois de já passar pela louça que foi lavada com o detergente e uma infinidade de coisas, os perfumes, os ambientadores, tudo isso, não é? Então é esse conjunto que eu pego, hoje tenho aqui algumas embalagens de pastas dos dentes para vos mostrar. Eu pego na embalagem e digo, mas esta embalagem, esta pasta, só tem X de toxicidade. O que é certo? Deixem-me pôr isto um pouquinho mais para baixo, peço desculpa. Só tem X de toxicidade. Isto até nem é tão significativo. Só que chega ao fim do dia, eu tenho uma soma de vários produtos, com tóxicos incluídos, que me vão penalizar. E isso está muito relacionado atualmente ao nível inflamatório da sociedade atual. Dizer viver 100% natural ou é impossível. Impossível, mesmo para quem queira ir assim para o meio do bosque, fazer uma cabana e viver de recursos naturais. Começa logo pelas chuvas, que já estão contaminadas. Começa logo por aí. Portanto, a água da chuva hoje já não é o que era há anos atrás. Então, não é possível ter uma vida 100% natural hoje em dia. E depois, eu também dou o meu caso pessoal, eu gosto muito de perfume. Eu sou daquelas pessoas que não vivo sem um perfume. E posso-vos dizer que não há perfume, o tema hoje não é esse, mas até estou aqui a introduzir, não há perfume que não tenha produtos tóxicos, nomeadamente os fetalatos, que são altamente tóxicos, que são os fatores, o ingrediente que faz a fixação do perfume. E toda a gente gosta de um perfuminho que se aguente meia dúzia de horas, pelo menos.
aqueles perfumes que pomos na hora e a seguir desaparecem, ninguém acha muita piada a isso, não é? Porque nós gostamos de sentir o perfume. Então, não é possível, por exemplo, sobre perfumes, dificilmente eu trarei aqui esse tema, até já estou a falar aqui hoje, nem estava a contar a falar nisto, porque efetivamente nós não conseguimos encontrar um perfume que não tenha compostos químicos agressivos, quanto mais não seja no fator de fixação. Mesmo quando temos, até posso um dia destes falar nisso, temos gamas de perfumes mais naturais, à base de óleos essenciais, herbais, etc., mas que têm que ter sempre algum fator de fixação, algum ingrediente para fixar. E portanto aí, e depois temos uma coisa, por exemplo, a indústria dos perfumes está protegida e sempre que nós vemos em qualquer produto, fragrância, perfume, só aparece essa denominação, porque é segredo industrial e então a lei protege e não obriga a colocar os compostos químicos que estão por trás da fragrância ou do perfume. Daí nós vemos tantas vezes produtos hipoalergénicos sem perfume ou com pouco perfume, precisamente porque se calhar muita química está ali escondida e nós sabemos que nomeadamente os ftalatos estão lá obrigatoriamente, não tem como, e então por esse motivo não está lá tudo especificado, mas já ficam com esta informação também, resultado sempre de muita pesquisa e etc. Já corri muito na minha vida atrás de perfumes que não fossem tóxicos, consegue-se uma versão ou outra, mas não se consegue aquele perfuminho que nós queremos que dure tempo, que se aguente, não é? E que nós sintamos o cheirinho e aquele cheirinho mais agradável. E mesmo os que não se aguentam, ainda assim têm fixadores. Mas isto é outra conversa. Então hoje vamos para as pastas de dentes. Eu, entretanto, tinha dito qual era o tema e no grupo também tinha dito que quem quisesse colocasse uma fotografia com a pasta de dentes que usa para podermos analisar. Eu verifiquei que ainda há pouquinho. Olá Natália, bem-vinda, que ainda não tinha dito boa noite. Boa noite a todas e feliz ano novo para todas, que é o primeiro encontro. Consegues-me ouvir, Catarina? Sim, sim, Ah, é que eu estava aqui com problemas. Boa noite. completamente. Hum, Ainda há pouquinho eu percebi que houve outra pessoa que pôs no grupo uma pasta de dentes, mas eu não tive a oportunidade, estava mesmo aqui assim a começar, não tive a oportunidade de analisar, mas das pastas dos dentes que puseram, que no caso foi a Ana e foi a Justina, colocaram lá a foto, eu fiz uma análise destas duas pastas de dentes. Claro que pesquisei, pesquisei, mas não sou especialista, não é? Não sou analista a nível de química ou química industrial mas dentro daquilo que eu sei. E então, começando mesmo já por aí, ora deixem-me aqui ver. A Ana tinha colocado lá uma pasta de dentes que é para a Dontax. E eu até pus aqui no telemóvel, nas minhas notas. Ora, deixem-me cá ver. Eu depois o que vou fazer no grupo é colocar lá um discriminado de uma pasta e de outra, aquilo que foi analisado, ok? Ora, deem-me só um segundinho. Aqui está. Então, no caso, agora assim, muito rapidamente, e depois vamos entrar aqui assim nos temas mais a fundo. Porque depois, como eu vou colocar lá isto, vocês têm tempo de ler, perceber o que diz lá, processar. Mas, por exemplo, no caso da parodontax que foi colocada, temos que perceber sempre se são produtos da União Europeia ou não. Eu já em tempos, numa vez, num encontro que tivemos, eu falei que às vezes há produtos que nós encontramos que vêm da Ásia, de outros países que não da Comunidade Europeia, portanto, não seguem a mesma legislação que a Comunidade Europeia e que muitas vezes encontramos produtos que têm um autocolante colado por cima, às vezes até bem em russo, etc. E nós não entendemos nada do que lá está escrito, mas identificamos as marcas, não é? E vem um autocolante colado. E às vezes vemos diferenças brutais de preço dos mesmos produtos cá e dos que vêm importados de países fora da comunidade. Eu já em tempos referi ter algum cuidado com isso, porque nem sempre são exatamente iguais. Porque, por exemplo, nós aqui na comunidade, vou dar assim o exemplo de um produto, por exemplo, o triclosan, que é um composto químico altamente tóxico para o ser humano, para a vida animal,
É um produto que está proibido na Comunidade Europeia, mas não está proibido em mais parte do mundo nenhuma. Não está proibido na América, não está proibido na Ásia. Ou seja, quem importa produtos, e às vezes comprados cá, em lojas cá, nem sempre a fiscalização, às vezes é um bocadinho omissa, nem sempre. Não é? Às vezes a indústria tem estas coisas e cola-se a etiqueta e tal e está feito. E de repente aquele produto até pode ter lá, por exemplo, esse composto, que já está proibido cá. Nós, a nível dos continentes, somos assim, aquele continente que está de topo na legislação em relação à toxicidade dos produtos. Ainda assim, há muito a fazer. Mas realmente somos dos que temos assim melhor legislado esta questão dos tóxicos nos produtos. Muito bem. Então, analisando a parodontax, sabendo que eu analisei esta que foi colocada lá na fotografia, porque dentro das mesmas marcas há produtos que não têm tanta toxicidade e outros que têm maior toxicidade. Então, como eu sempre digo, não é confiar numa marca e agora todos os produtos daquela marca são bons. Não, nós temos que analisar cada gama de produto daquela marca. Ok? Porque, por exemplo, da parodontax há algumas que são melhores e há outras que não são tão boas, está bem? Então, o que é que, assim, rapidamente, a nível da parodontax, ingredientes que ela tem fluoreto de sódio, por exemplo, que tem uma função, que é a prevenção de cáries, mas na verdade é um composto que é neurotóxico. Quando ele é neurotóxico, ainda é pior que tóxico, porque ele mexe com o sistema nervoso. Não é? Portanto, quando são exposições prolongadas ou crónicas, que é diariamente mais do que uma vez, não é assim a melhor escolha. Pode interferir com a tiroide porque tem também a questão do disruptor endócrino, que já falámos aqui há tempos nos disruptores, na questão dos detergentes. Portanto, eles não têm nenhuma hormona lá, mas o produto, ele dentro do nosso, em contacto com o nosso organismo, ele faz a ponte para enganar o nosso corpo e o fazer produzir determinado tipo de hormonas, como se tivéssemos alguma questão presente física sem termos. E é aí que entra a disfunção. Como é que isto interfere a nível de... Por ser uma pasta de dentes? Mas nós não engolimos, porque somos adultos. Não vamos engolir a pasta. Temos que ter sempre cuidado na pasta de dentes, ainda mais cuidado redobrado nas crianças, que têm a tendência de engolir a pasta dos dentes, não é? Nós não vamos engolir, mas o primeiro contacto é com a mucosa oral. Já nem é só a pele, porque a pele toda ela é pó e toda ela absorve, mas a mucosa é ainda mais sensível. E diariamente, e mais do que uma vez, é aí que temos que ter cuidado, não é? O que é que acontece? Interfere com a tiroide e reduz aqui assim a diversidade da nossa microbiota oral, não é? Se queremos um produto mais biológico, mais funcional, menos tóxico, não é propriamente com este químico. Temos outra coisa também que é o SLS, que aqui há uns anos ouvia-se falar muito e depois parece que se esqueceu ali um bocadinho, que é o Sodium Lauryl Sulfate, que está presente em muita cosmética, em muito gel de banho, em muito shampoo e também em pastas de dentes, que é o que é conhecido para fazer espuma, não é? E seja nas pastas de dentes ou em qualquer produto, ter muita espuma não é sinónimo de estar a lavar bem. Normalmente até pelo contrário. Mas nós temos sempre aquela impressão de que tem que fazer espuma. Eu no outro dia tinha ali, os miúdos andavam a lavar a louça e eu tinha ali o detergente da louça, destes mais biológicos, e que já vos mostrei aqui há tempos também numa live. E aquilo não faz espuma praticamente nenhuma. Bom, aquilo em dois dias não digo, mas 3 dias o frasco foi quase todo. Porque eles foram lavar a louça num dia, no outro dia, então claro, aquilo era sempre a pôr no esfregão, sempre a pôr na louça, porque queriam espuma, não é? E realmente eu cheguei à cozinha e eu via espuma na louça e disse, como é que eles fizeram tanta espuma? Quando olhei para o detergente percebi logo o que é que tinha acontecido, não é? Portanto, como não fazia muita espuma, há que pôr, sempre a pôr, não é? E realmente não é sinónimo de que esteja a lavar bem porque faz espuma, não é? Portanto, mesmo para as gengivas, o SLS ele é irritante.
Portanto, ele agrava mesmo se a pessoa já tiver uma tendência para gengivas inflamarem com facilidade ou assim, pior ainda. Os aromas também, esta pasta dos dentes ela tem aroma. Claro, e aí não há esta transparência de saber exatamente o que é que está por trás do aroma. Depois tem bicarbonato de sódio, aí tudo bem. O bicarbonato de sódio também já falámos aqui, tem muitas funções e também presente nas pastas dos dentes, não tem problema nenhum, pelo contrário. E depois tem glicerina, água, sílica, tudo ingredientes que por aí não temos questão. A questão está mesmo no fluoreto e no SLS. Diria aqui assim, depois vocês vão ler isto com mais atenção, que eu vou pôr lá no grupo. No final, eu vou partilhar no grupo uma listagem da pesquisa que eu fiz de várias pastas de dentes, umas com flúor, outras sem flúor, e assim de 0 a 10 uma avaliação de mais tóxicas ou menos tóxicas, para terem uma orientação. E hoje em dia, para encontrar pastas de dentes menos tóxicas, não é preciso gastar muito dinheiro. Nós temos pastas de dentes para 10 e 12 euros, mas também temos pastas de dentes menos tóxicas para 2 euros e pouco, 3 euros. Portanto, eu passo a vida aqui a desmistificar esta questão, que já sabem, que não é preciso gastar muito dinheiro para reduzir a toxicidade e para andarmos menos inflamados. Não é preciso gastar muito dinheiro. Então, numa avaliação de 0 a 10, esta pasta de dentes da Parodontax ficou aqui assim categorizada como 4. Ou seja, está assim um bocadinho abaixo do que seria recomendado. Está assim na média, pronto, de qualidade média. Mas não está assim tão bem como seria de esperar de uma marca, não é, à partida. Não é propriamente uma boa pasta para usar diariamente. Em crianças não, em pessoas com hipersensibilidade oral ou questões de tiroide ou esta parte de inflamação das gengivas com mais facilidade, com uma tendência maior, não é a pasta mais indicada. Esta que foi colocada lá, ok? E agora falando aqui um bocadinho da que a Justina colocou. Ora, vamos cá ver onde é que eu tenho aqui. Ora, a da Justina eu não sei que marca era, porque a Justina colocou só a foto dos ingredientes, não é? Era Oral-B. A Oral-B, ok. Pronto. A nível dos ingredientes, tem aqui um ingrediente que nós não gostamos nada dele. Assim, quem olha para estas coisas não gosta muito dele. Portanto, tem realmente também esta questão do fluoreto, o sódio fluoride, e tem uma coisa que eu me apercebi que é corantes, mais do que um corante. E é assim, eles não estão lá a acrescentar nada, pelo contrário. Pois, ela é bem colorida, bem verde, Pois, é esverdeada. pronto. Esses corantes, eles não acrescentam nada a nível da nossa saúde, pelo contrário, estão ali a contaminar Sendo que eu apenas. não tomo sempre, não uso sempre a mesma pasta. Mas Exatamente. pronto, mas eu nunca li nada disso, nunca li. Exatamente. Sou sincera. Nunca li, porque isso é muito pequenino, essas letras, e só com uma lupa mesmo. Pronto. A nível de ingredientes, tem muitos ingredientes considerados seguros. Apesar de ter mesmo muitos ingredientes considerados seguros, depois tem alguns que não são nada bons, o que é uma pena. Tem aqui alguns óleos essenciais também. Aqui só há que ver se a pessoa tem alguma sensibilidade ao óleo essencial. Pode pontualmente uma pessoa ou outra fazer alguma reação ao óleo essencial, mas normalmente as pessoas toleram bem. Portanto, até tem ingredientes bons, até achei bons ingredientes. Mas depois tem o tal SLS em quantidade e tem um que é o Carroginan, que depois vocês vão ver no que eu vos vou publicar, que ele é um inflamatório intestinal, além de ser um inflamatório a nível da cavidade oral e da mucosa oral, da microbiota oral. Então, não só da parte oral, mas também da parte intestinal interfere. E ele é um ingrediente que ele está atualmente é muito discutido o uso desse ingrediente. Portanto, eu deduzo que mais dia menos dia até nem seja aprovado, deixe de ser aprovado usar esse ingrediente. Portanto, na verdade, esta pasta dos dentes, ela de 0 a 10, ela foi classificada como um 3. Então, ela está assim um bocadinho fraquinha.
Claro que estamos aqui a considerar também pastas de dentes com flúor, não é? No caso destas, estamos a considerar pastas de dentes com flúor. Mas depois vocês vão ver e vão poder ler isto com cuidado e até mesmo quem não usa estas pastas de dentes também perceber mais ou menos como é que funciona aqui a mecânica de avaliar isto e de ver os ingredientes, os bons e os menos bons e os maus, que é mesmo assim, para terem outra noção. Então, já estão estes dois exemplos dados daquilo que foi colocado lá. Depois está lá uma outra que eu também vou analisar e vou publicar. Falar de pasta de dentes. Acho que a primeira coisa que temos a falar é a quantidade de pasta de dentes que devemos usar. Não sei se alguma de vocês sabe, se não sabe qual é a quantidade indicada de pasta de dentes que devemos usar. Assim, mais ou menos o tamanho de uma ervilha. É, É um normalmente é bocadinho uma maior. ervilha. Pois, Exatamente. Até se costuma dizer que a gente olha para o nosso mindinho e é assim, o tamanho da unha do nosso mindinho. sim, sim, É sim, uma é isso. ervilhinha. Porque nós somos um bocadinho habituados, quanto mais melhor, pôr assim na escova toda. Porque a escova é grande, parece que incentiva Exatamente. a encher a escova, né? Mas não, Exatamente. pois, Exatamente. Portanto, basta um pouquinho de pasta dos dentes, é o suficiente para lavar perfeitamente bem os dentes. Não precisamos de muita pasta dos dentes. Portanto, mesmo que optemos em consciência por uma pasta de dentes um pouquinho mais cara, que não há necessidade, mas mesmo que a gente queira optar por uma um bocadinho mais cara, ela dura uma eternidade. Uma eternidade, dura muito tempo. Então, é preciso ter cuidado, especialmente nas crianças, não é? E adultos que não saibam também terem a informação de que é um pouquinho mesmo de pasta de dentes. E ela deve-se bochechar e deitar fora, não engolir. Portanto, há sempre algum contacto, mas se engolirmos, já não irrita só a mucosa da boca, mas também vai irritar o estômago, não é? E por aí vai, não é? Vamos fazer um caminho com ela no nosso organismo. A nível de escovas de dentes, não trouxe aqui nenhum exemplo de escovas de dentes. Hoje em dia, pela questão ecológica e de menos poluição, surgem muitas escovas de bambu. Eu já tive aqui escovas de bambu em casa, mas ninguém gostou. gasta-se muito depressa. Eu Sim, gastei muito depressa, usei gastam, é, e não gosto. gastam-se rápido e normalmente as cerdas são mais molinhas. Sim, E então, para a mim, e cá em casa foi o que todos acharam, e já tem para aí uns 2 ou 3 anos que experimentámos, todos achavam que não estavam a esfregar bem os dentes. sim. Era a sensação. Não quer dizer que não estivessem a esfregar bem, mas ficávamos com essa sensação. Pronto. Mas realmente é uma questão de serem biodegradáveis, mais ecológicas, por aí, não é? Evitar o plástico. As escovas não devem ser nem muito moles, nem suaves demais, nem muito duras, porque senão também vão danificar o esmalte. Quer dizer, queremos fazer bem por um lado e depois fazemos mal para o outro. Então, o de dureza média, não é? Uma consistência média. Hum, Antes de entrar aqui, mesmo nos exemplos de pasta dos dentes, falar também que há pessoas que gostam de usar o elixir, um elixir bucal. Gostam de lavar os dentes e depois usar um elixir, bochechar, não é? Há inúmeras marcas no mercado. Eu não sou fã de nenhuma marca, de nenhuma marca. Aqui em casa é usado muito pontualmente, se nós tivermos ido ao dentista e se tiver sido aconselhado por algum motivo em especial, estarmos em alguma fase de tratamento ou alguma coisa que tenha que ser mesmo. Eu não sou nada fã. Eu não sei se vocês sabem a história dos elixires, até bem conhecidos. Por exemplo, o Listerine, por exemplo, ele foi criado como uma marca de óleo para máquinas. Porque os elixires têm derivados de petróleo, eles são feitos de excedentes de petróleo. Hoje em dia camufla-se muito isso, não é? E tenta-se fazer aí umas combinações e tal, mas a verdade é que eles vêm dos excedentes do petróleo. E como não teve aceitação no mercado, eles mudaram a retórica toda, a história toda, e transformaram num elixir. E foi aí, aliás, até há a história de que a halitose veio de quem criou isso, e a doença da halitose, cuidar a halitose como uma doença, veio precisamente da propaganda ao elixir bucal. E então falava-se que para não ter mau hálito, etc., usava-se o elixir e foi assim que a moda pegou. Então foi por uma questão muito mais comercial do que propriamente de saúde oral. Então eu não sou nada fã de elixires. Há elixires para todos os gostos.
para criança, para adulto, desenganem-se se acham que os produtos para criança são menos tóxicos. É um engano total. Assim como já falei lá atrás, o dizer que é natural, o dizer que é bio ou vegan, é preciso ver muito bem do que é que estamos a falar, para não sermos enganados. É mesmo isto. Então, há quem defenda mascar, por exemplo, em vez do elixir, mascar um cravinho da Índia, um cravo da Índia por dia, pôr na boca, mascar, passar na boca toda e deitar fora. Eu não sou tão fã disso, mas quando precisamos de um elixir ou queremos passar, nós podemos fazer um chá, portanto, ferver vários cravinhos, meia dúzia de cravinhos, fazer um chá mesmo de cravinho da Índia e depois podemos guardar num frasquinho e aguenta-se 3, 4, 5 dias. E bochechar o cravinho. Eu sou super fã do cravinho, para já gosto. Gosto do cheiro, gosto do sabor. Se repararem, quando vão ao dentista, em muitos produtos de higiene oral, no dentista, está lá o cravinho, o cravo da Índia. Portanto, ele é um antisséptico natural espetacular, anti-inflamatório. Se bochecharmos com um chá de cravinho da Índia, nós estamos a fazer uma higiene oral bastante aceitável, muito boa, e não estamos a colocar nenhum tóxico na boca. Portanto, nem precisamos de gastar dinheiro, é só ter o cravinho da Índia, que dura imenso tempo. E pronto, eu sou fã de usar o cravinho da Índia. Portanto, bochechar e deitar fora, não é? Há quem também ponha uma colher de óleo de coco na boca e esteja ali a mascar aquilo e tal. Sou sincera, nunca experimentei porque nunca tive vontade nenhuma de Hum, experimentar. Vocês aqui já experimentaram assim alguma coisa destas? Não, nem O pensar. cravo da Índia, sim. Já? O cravo da Sim. Índia vou fazer. O Mas cravinho vou diretamente o cravo da fazer. Índia na boca? Não, já experimentei das duas maneiras, Ah, infusão pronto. e o cravo da Índia na boca, que não me faz confusão mascar. Eu o cravo da Índia na boca é demais para mim. Agora Pois, em eu também chá, deve para ser, mas bochechar. em chá vou experimentar, porque, pronto, sendo assim, vou E é muito experimentar. simples. É muito simples. Muito simples, pois. Eu também não sou fã, de facto, dos de bochechar, porque aquele sabor Muito forte. fica-me muito forte Forte. e pronto. Mas às vezes, quando há alguma inflamação ou assim, Claro. já tenho usado. Mas pronto, eu vou fazer esse é do chazinho, do coisa, da isto, do cravo da Índia. Vou fazer. Exatamente. Exatamente. Hum, o que é que eu recomendo para passarmos já às marcas das pastas? O que é que eu recomendo? A pasta de dentes, nós não temos que usar sempre a mesma pasta de dentes. Até é bom às vezes variar um bocadinho. Claro que vai muito do que cada um sentir e como achar que deve ser. Eu recordo-me que quando tive o meu primeiro filho, ele tomava uns comprimidinhos de flúor. Hoje em dia o flúor já está desaconselhado. Já há muitos anos, com o meu segundo filho, já não se dava flúor nenhum. Ah, é? Exatamente. De antes dava-se umas pastilhinhas de flúor diariamente. Além dos miúdos lavarem os dentes, ainda tomavam o flúor à parte. O meu filho do meio já vai fazer 17 anos e nunca tomou flúor assim, porque já era completamente desaconselhado. Esta questão do flúor é assim, é um bocadinho subjetiva. Há correntes que defendem que o flúor é absolutamente essencial e há outras correntes que defendem que não, que devemos evitar completamente o flúor. Eu sou da opinião que as pastas de dentes que uso diariamente, uso sem flúor, mas tenho sempre duas ou três a uso e durante a semana, por exemplo, um dia ou dois uso com flúor e os outros dias uso sem flúor. Então em 7 dias eu faço um dia, 2 dias com pasta com flúor e os restantes sem flúor. Mas eu não estou em idade de crescimento, a minha dentição já está toda formada, não é? Eu sempre fui muito cuidadosa, a lavar os dentes, usar fio dentário, etc. E sempre tive uns dentes fraquíssimos, portanto isto é um bocadinho subjetivo, não é? Mas pronto, desde que haja uma boa higiene oral, não é? Que é fundamental. Mas isto para dizer que, a nível de interferir no meu crescimento, já não vai interferir. Pode interferir a nível de inflamação, mas a nível de crescimento já não vai interferir. Porque há efetivamente correntes que defendem muito de uma maneira ou de outra. Fala-se também, no mundo holístico, fala-se muito que nós temos cristais de hidroxiapatita na nossa pineal.
que é assim o centro da nossa intuição. E quando queremos expandir a nossa consciência e desenvolver e continuar um caminho de autoconhecimento e conseguimos expandir ainda mais, hum, por norma, o que é que nós tentamos fazer? Desenvolver o mais possível a pineal. Há- há- não há assim estudos muito conclusivos ainda, portanto já há algumas coisas, mas ainda não há assim cientificamente estudos que comprovem. Há indicadores que efetivamente que interfere, já sabemos que interfere. Agora ainda não há estudos suficientes para dizer com toda a certeza que sim ou não usar o flúor, não é? Claro, com o dentista ouvindo isto, claro que se vai usar o flúor, mas temos que ver cada caso. Portanto, eu gosto aqui de fazer este mix, não é? Nós temos cristais de hidroxiapatita e o que se dizia por aí, e que ainda há muitas pessoas que dizem, é que o flúor calcificava a nossa pineal. Hum. Na verdade, o flúor não calcifica a nossa pineal. Há um senhor que é o Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, que ele é médico há muitos anos e ele é muito estudioso da glândula pineal. É uma referência internacional a nível da glândula pineal, é o topo. Portanto, se tiverem curiosidade, pesquisem Sérgio Filipe de Oliveira, que é muito interessante. E são com fundamento científico. Portanto, aí é uma pessoa que está dentro da área e que sabe exatamente, portanto, tem toda a propriedade, toda a autoridade para falar no tema. Sabemos hoje em dia que não calcifica, cristaliza, que é um bocadinho diferente, não é propriamente calcificar. O que é que acontece com o flúor? Começam a ser substituídos alguns cristais de hidroxiapatita que temos naturalmente por cristais de flúor. Já temos pastas de dentes que não usam flúor e usam hidroxiapatita, ou seja, não interferem em nada com a nossa pineal. Portanto, o que eu aconselho efetivamente é, umas vezes usamos com flúor, outras vezes usamos com hidroxiapatita, ou se não quisermos com hidroxiapatita, sem flúor, para irmos aqui fazendo uma compensação, ok? Então, como exemplos, por exemplo, de pastas com hidroxiapatita, nós temos as da Veleda, não sei se conhecem. Por exemplo, cá em casa não gostam. Eu não me importo de pastas de dentes salgadas, mas aqui ninguém gosta em casa. Mesmo a Parodontax tem uma salgada, principalmente uma delas bem salgadinha. Eu gosto, mas mais ninguém gosta aqui. Portanto, tem a Veleda Salina, que é uma pasta mais neutra, sem flúor e com hidroxiapatita. Portanto, uma a duas vezes por semana. Podemos usar assim um dia ou dois por semana, pastas com flúor ou com menta, porque o sabor a menta também é um sabor assim um bocadinho agressivo para a microbiota oral. E a maioria das pastas de dentes sabem a menta, não é? Pronto. Portanto, ter algum cuidado aí com os sabores a menta. Ah, é? Eu por acaso gosto muito com sabor a menta, É mas assim, também normalmente não uso semanalmente sempre a mesma igual. Às vezes uso, neste momento até estou a usar, só essa, que afinal não é nada boa, mas pronto, eu também já imaginava. pronto, não é nada boa dentro da análise que nós estamos a fazer do mais natural E, possível, do mais biológico possível. Não quer dizer que podendo, seja uma pasta má. Não quer dizer que podendo seja má. Mas para a usar, análise que nós fazemos dentro do natural, não é assim o mais indicado para o natural, ok? Na listinha vocês vão receber aqui assim várias pastas de dentes. E eu trouxe aqui, olhem, trouxe aqui várias caixas. Ai, esperem lá. Várias caixas de pastas de dentes que eu vos vou mostrar. Várias que se vão usando cá em casa. E eu gosto sempre de ir comprando e experimentando. E a semana passada até comprei duas que achei interessantes. Que vou-vos mostrar, até foram bem baratinhas. Custou 2,29€ cada uma. Comprei esta, do Jumbo, do Auchan. Oi, conseguem ver? Olha lá. Assim. Conseguimos. eu Ai, consigo. Sim. pronto. Esta diz mesmo ali bio. Não se fiem sempre quando diz bio. Esta por acaso até não é muito má. Comprei esta de hortelã e comprei uma outra igual. Mas lá está, tinha lá mais do que estas variedades. Mas eu olhei para as outras e comecei a olhar para os ingredientes e disse: estas não vou levar. Então trouxe estas. E trouxe esta aqui assim, por exemplo, de coco. Oi? Deixa cá ver se eu vos consigo mostrar. Eu hoje pus aqui um fundo. Oh meu Deus, como é que eu não sei tirar aqui agora o fundo durante a gravação? Conseguem ver? Já se vê, sim. Hum, pronto.
assim. Pronto. E trouxe esta de coco. Por exemplo, estas duas pastas que eu trouxe, elas por acaso não são muito más. Não são as melhores da análise, mas são boas, são muito boas. Dentro do que estamos. Como é que a gente classifica? Tudo o que seja de 5 a 6 para cima são aceitáveis com algumas reservas. Tudo o que é de 7 para cima são boas. São boas. Portanto, são pastas assim melhores. Estas, por exemplo, deixem-me ver onde é que elas estão. Estas, por exemplo, têm uma classificação de 7,8. Ou seja, 2,29€ cada uma. Foram umas pastas muito em conta. Mais uma vez, não é preciso gastar muito dinheiro. Se calhar até mais baratas que algumas de marcas conhecidas. Não é? Sim. E com uma classificação de 7,8. Portanto, não têm triclosan, mas a triclosan está proibida aqui na Europa. Não têm parabenos, não têm perfumes sintéticos, não têm o tal do SLS, que é muito importante. Portanto, elas não vão fazer muita espuma, mas elas são eficazes. Por acaso comprei a semana passada, ainda não usámos muito, estamos a usar agora, mas até nem desgostei. E a de coco até cheira mesmo ao coco, por acaso até achei interessante. Trouxe aqui uma da Aquafresh. A Aquafresh tem inúmeras. Esta aqui que é a Natural, Naturals. Lá está, ela diz Naturals, ela é menos agressiva que outras pastas da Aquafresh, mas ainda assim não é das melhores. Mas é menos agressiva. Pronto, lá está. A coloração, às vezes há corantes que é desnecessário, que só são tóxicos, é desnecessário usarmos, não é? Pronto. Ela até tem assim uma embalagem diz Naturals, assim uma embalagem mais a parecer ao reciclado e tal. Mas tenham sempre presente, têm que olhar é para os ingredientes, não é para o aspecto da embalagem. Porque de repente a embalagem até pode ser dizer vegan. Claro, se as pastas de dentes elas não são de derivados de animal, derivados de origem animais, não animal. é? Portanto, elas vão ser todas dentro do herbal. Portanto, se forem vegan é porque elas são derivadas de ervas. Se calhar podemos dizer isso quase de todas, não é? Ou praticamente de todas. Temos algumas pastas que elas são minerais e aí não são herbais. Mas nas pastas herbais então dizemos então, elas são todas veganas que são herbais. E não é bem assim, não é? Portanto, é só o vegan. Outras vezes temos alguma simbologia de símbolos de reciclagem, etc. Isso traz-nos informação sobre a embalagem, da embalagem ser biodegradável ou não, o tipo de papel que é usado, etc. Portanto, não é propriamente do conteúdo. E às vezes deixamos enganar pela embalagem e não pelo conteúdo, que é o que efetivamente nos interessa, ok? Esta pasta, por exemplo, deixem-me ver onde é que eu a tenho aqui. Esta pasta da Aquafresh, ela está classificada, a que tem flúor, porque há com flúor e sem flúor, de 6,8 e sem flúor 8,2. Não é má, mas por exemplo, entre esta e estas, não é? Estas do Auchan, se calhar são um bocadinho melhores, não é? Depois trouxe aqui uma marca que eu gosto muito e que sou muito fã, que é as da Himalaia. Não sei se vocês conhecem esta marca. Não. Pronto, tenho aqui várias da Himalaia. Eles têm gamas a nível de produtos mais naturais, têm muita coisa. Muita coisa mesmo. Olha, tenho esta aqui, esta é engraçada. Esta é de menta fresca. Ela só pode ser um pouquinho mais agressiva por ser o sabor a menta mais intenso, não é? Se a pessoa tiver alguma sensibilidade. Se não tiver sensibilidade por causa da menta, não há questão. Esta aqui, vocês estão a ver aquelas tribos que mascam um pauzinho? Aquelas tribos mexicanas que mascam o pauzinho e tal. Ela é precisamente feita desse composto. Uhum. Só tem uma questão, ela é muito mais líquida. Enquanto que outras da Himalaia, elas têm uma textura mais dentro do que estamos habituados. Esta, por exemplo, ela é muito líquida. E às vezes chateia por ser um bocado líquida. Mas lá está, não tem flúor, não tem tantos agressivos, portanto é um bocadinho por aí. Mas conseguimos boas com uma textura mais agradável. Ok? E onde é que se compra dessa marca? Olha, eu, por exemplo, eu compro, de antes nem arranjava cá, comprava em Espanha. Comprava na Primor, comprava na Druni, em Espanha. Hoje em dia já se arranja cá.
também já temos cá a Druni, já veio para cá. Na Primor também se encontra. E online há vários sites a vender. Certo. Vários sites. Mesmo quem não for à Primor, não for à Druni ou para farmácias, não. Tem que ser mais perfumarias que tenham a parte de higiene. Quem não for online também consegue mandar vir. Eu ainda esta semana mandei vir umas coisas e, claro, entre desodorizantes, isto, aquilo, aquilo outro, num instante se faz uma encomenda, não é por aí além. E estamos a investir na nossa saúde. Estamos a investir em cuidados. Mas é só uma pasta de dentes, pois é, mas é um produto de uso diário fundamental. Então, se calhar, aí vale a pena investir. E depois é assim, estamos a falar, por exemplo, uma pasta destas, ela não está marcada, mas elas são baratinhas, tipo 3 euros, 4 euros. Da Veleda já temos, por exemplo, para 9 euros, 10 euros, 12, mas ainda assim conseguimos ter estas a preços em conta, não é? Esta, por exemplo, de menta fresca, que é das menos indicadas da Himalaia, por causa da menta, não é? Como eu já disse. Esta aqui, ora, deixem-me cá ver onde é que ela está. Esta, por exemplo, está classificada em 8.2 e sem flúor. 8.2. É uma classificação muito boa. Muito boa. Depois temos esta, também da Himalaia, de romã. Toda a gente gosta desta cá em casa. Não é das melhores classificadas da Himalaia, mas também é muito boa. É assim, não é das melhores classificadas, mas é muito bem cotada, muito bem classificada, não é? Por exemplo, esta aqui, ela está em 7.8, um bocadinho abaixo da outra que eu mostrei antes, mas é muito boa. E depois são pastas que, ao contrário de algumas pastas que eu já experimentei assim mais naturais, estas dão a sensação de limpeza. Porque às vezes há pastas que não dão a sensação de limpeza e é chato. A gente lava os dentes e parece que não ficou bem. Estas dão mesmo sensação de limpeza. Temos aqui assim a Total Care da Himalaia também, que é uma outra. Esta Total Care, por exemplo, depois eu dou-vos os nomes disto tudo. Ora, onde é que ela está? Olha, por acaso esta, acho que nem a cotei aqui. Ora, Complete Care. Esta aqui está classificada em 8, sem flúor. Porque estas mesmas pastas de Himalaia também há com flúor. Mas eu escolho sempre, pronto, por norma escolho sem flúor. Mas se for com flúor já vem para 6.7. Porque o flúor é cotado aqui em 2 pontos. Para quem for defensor do flúor e não tiver nenhuma questão com isso, não tem problema nenhum. Pode escolher com flúor. Ou pode até escolher destas mais naturais, com flúor e sem flúor para ir alternando. Também não tem problema, ok? E tenho aqui uma outra da Himalaia, que é esta aqui assim um bocadinho mais forte. Não sei se conseguem ver. E esta aqui, onde é que ela está? Tenho que encontrá-la. Não a estou a encontrar. Não estou a encontrar esta, parece-me que não pus aqui esta. Mas ela anda dentro das mesmas avaliações, ou seja, estas da Himalaia elas andam sempre em 7 e tal e a maioria de 8 para cima. Portanto, são pastas realmente muito bem cotadas. Dar-vos aqui assim um exemplo assim de marcas conhecidas. Por exemplo, uma Colgate Total, que é assim daquelas pastas de dentes mais clássicas que toda a gente conhece, não é? A Colgate clássica, por exemplo, ela tem uma cotação de 6.8 e tem aquele componente do SLS assim em quantidade para fazer espuma. Portanto, aí esse componente do SLS são componentes que são chamados os surfactantes. Então são os que fazem a espuma. Fazem aqui assim a união da água com o composto que está lá para dar a espuma. Portanto, não é das melhores, não é? Não é das melhores. Deixem-me cá ver, por exemplo, Parodontax. Existe Parodontax sem flúor. Há o mesmo Parodontax que diz Fluoride Free. E essa, por exemplo, já tem uma cotação de 8. Também já usei. Pronto, muito melhor que esta Eu, outra. eu rodo os Parodontax. Pronto. Portanto, lá está. Depende das Parodontax. Por exemplo, deixa-me cá ver aqui. Tenho aqui outra Parodontax com flúor. Já vai aqui para uma cotação de 7.2. Não é que esteja mal, é uma pasta boa.
Mas conseguimos ter pastas dentro da Parodontax melhores. Por exemplo, as Colgates branqueadoras. Aí já ter mais cuidado, já é uma avaliação de 5,8. Portanto, aí já são mais agressivas e com maior toxicidade. Por exemplo, uma Aquafresh daquelas Triple Action, a Aquafresh normal, a base, não é? Uma cotação de 6,3. Portanto, temos aqui pastas muito melhores e que podemos usar perfeitamente, não é? Deixem-me ver. A Himalaia, eu não tenho aqui por acaso a embalagem desta que vou falar. A Himalaia tem mesmo uma pasta com hidroxiapatita, mais cara. Aí já estamos a falar de preços como a Veleda, para 10, 12 euros. Mas realmente sem flúor, mas com a hidroxiapatita, ou seja, com minerais que não vão causar qualquer tipo de consequência a nível do organismo, não é? Então também podemos usar. Deixem-me ver se tenho aqui mais alguma. Tenho aqui mais algumas para vocês depois também verem na listagem. Mas basicamente acho que já mostrei aqui muitas pastas para vocês perceberem assim que há realmente muita escolha. E trouxe aqui, por último, aqui assim, uma coisa que eu faço em casa que não tem a ver com as pastas, mas por exemplo, vou-vos mostrar aqui assim um copo de pôr as escovas de dentes. É o copo do meu quarto de banho. Pronto. O que é que eu faço? Não sei se vos acontece, por exemplo, se vocês pendurarem a escova ou assim, com certeza não vos acontece. Mas se tiverem um copo e colocarem a escova dentro do copo, a escova tem tendência na ponta de começar a ficar preta, escura, não é? Começar a ganhar ali assim um bocadinho de escuro. O que é que eu faço cá em casa para isso não acontecer? Eu coloco sal, então metade do copo ou mais de meio copo é sal, eu sou super fã de sal, vocês já sabem, e ainda coloco outra coisa, portanto, o que é que acontece? Coloco sal, então a escova é espetada no sal. Ora, o sal vai esterilizar completamente, não há bactéria que vá crescer. Não estou a espetar as cerdas da escova, o cabo da escova. O cabo da escova, as cerdas ficam ao ar, ou então se tiverem uma capinha para cobrir, não é pior. Pronto. O sal não vai deixar criar ali qualquer tipo de bactéria, portanto vai esterilizar ali completamente. E depois ainda faço outra coisa, que pego em óleo essencial e verto para aqui 3, 4, 5 gotinhas, dependendo da intensidade do cheirinho do óleo. E tenho um ambientador no quarto de banho. Dando muito pouco dinheiro, tenho as escovas sem ganhar porcaria e tenho a casa de banho com um cheirinho do óleo essencial que eu gostar, colocado aqui no sal. E normalmente todas as semanas mudo, mas mudo porque vou fazer aquela limpeza mais geral, não é? Todos os dias a gente vai dando um jeito, mas depois todas as semanas faço assim uma limpeza mais a fundo na casa de banho e quando faço essa limpeza, viro e volto a pôr. Mas se quisesse, podias deixar ficar que isto aguenta-se perfeitamente. Então é assim um truque meu, não aprendi em lado nenhum, é um truque meu caseiro, mas efetivamente resulta. Deixamos de ter escovas sujas nos cabos, porque não há maneira de crescer ali nada. E se quisermos juntar um cheiro, se não quisermos juntar cheirinho, não tem problema. Se quisermos pôr ali umas gotinhas de óleo essencial, temos um ambientador natural na casa de banho. Entramos na casa de banho e tem sempre um cheirinho. E está tudo certo. É só assim uma dica. É uma boa ideia. Não é? São coisas tão simples e que de repente até, não é? Porque eu também não sou muito fã dos ambientadores, não é? Prefiro usar um difusor de óleo essencial com bom óleo do que usar um ambientador porque já basta o perfume que eu gosto de usar, então guardo-me para o perfume. Não sei se têm alguma dúvida, se querem colocar alguma questão, se já adormeceram do outro lado. Não estou a dormir, né? Podia estar, né? Com a dose de comprimidos que já tinha, mas pronto, mas não estou ainda. Alguma questão, Natália, Rosana? Esclarecidas. Todas esclarecidas? É Muito mesmo é bem. depois ver assim esta listazinha das Sim, melhores, vou já colocar no pronto, grupo. isso é que é importante, apesar de já ter assim a noção daquilo que vou Claro. investigar para já primeiro, não é? E investigar, não é? Investigar já a Catarina investigou, eu já não preciso investigar, pronto, agora é só comprar. É como o meu marido, já não precisa de olhar para os ingredientes porque eu olho sempre. Pronto. Pois então, Certo? é assim, porque é que eu estar a cansar a vista?
A cansar, não. Está difícil, está difícil. Se às vezes forem comprar alguma pasta ou assim tiverem alguma dúvida, dentro do que eu sei, também posso ajudar. Podem colocar uma foto e todos aprendemos e partilhamos, é mesmo assim. Está bem? Ok, Tudo Então, bem. olha, muito obrigada. Obrigada por estarem aí, por tirarem assim um obrigada. bocadinho. Normalmente os nossos encontros são de meia hora, hoje estendeu-se um bocadinho mais, pronto, é o que é. Mas pronto, espero pelo menos ter contribuído e pelo menos trazer alguma consciência sobre novas formas de consumo, não é? Que são perfeitamente possíveis de colocar em prática. Está Foi Está bem? muito bem. útil. Então, um Obrigada. beijinho. Obrigada. Fiquem bem daqui a Obrigada, 15 dias beijinho. encontramos novamente. Tá, Tchau, obrigada e obrigada. beijinho. Tchau. Tudo bom? Obrigada, Obrigada. Catarina. Tchau. Beijinho. Beijinho. Obrigada.